Deixa eu te perguntar, você é uma pessoa que é bem entendida quando se fala do processo de aposentadoria? Você sabe, por exemplo, a idade mínima, quem buscar, qual a documentação necessária, quantos anos de contribuição você precisa ter para conseguir se aposentar? Tem dúvidas? Ponto de interrogação? A partir de agora, o Jornal de Picos vai te ajudar a esclarecer algumas dessas suas perguntas. Estamos recebendo ao vivo no Jornal de Picos o advogado especialista em direito previdenciário e membro também da comissão do Direito da Previdência aqui da OAB, subseção de Picos, o advogado Natanael Negreiros. Olá, doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Olá, Clebson, boa tarde aos telespectadores do Jornal de Picos. Agradeço o convite. Mesmo diante, doutor, de tanta informação, a gente sabe que cada vez mais as pessoas elas têm acesso mais fácil à informação através das tecnologias, a internet está aí permitindo que as pessoas tenham informações sobre os mais variados assuntos. Quando se fala sobre aposentadoria, ainda é comum a gente encontrar a população com muitos pontos de interrogação? Por exemplo, às vezes não sabe nem quem buscar na hora de dar entrada no processo de aposentadoria? Sim, Clebson, é bastante comum essa dúvida das pessoas e preocupação também no que se refere à aposentadoria, né? Dentre outros motivos, podemos citar aqui as alterações constantes, né, na legislação previdenciária, principalmente a reforma da Previdência em novembro de 2019, como também a preocupação em relação à estabilidade financeira, né? Então a população ela fica insegura, incerta em relação ao futuro econômico e tudo isso gera bastante dúvidas para a população. E essas dúvidas que o doutor explica aqui para a gente, que é comum as pessoas terem, nós conseguimos sentir isso na prática. A nossa equipe de reportagem foi até o centro de Picos conversar com a população e tentar entender quais são essas dúvidas quando se fala desse processo de aposentadoria. Doutor, queria convidar o senhor agora a acompanhar no nosso vídeo algumas dessas perguntas. Vamos lá? Gostaria de saber se quem é inscrito no MEI tem direito à aposentadoria. Uma dúvida comum. Hoje a gente encontra com muita facilidade as pessoas que abrem o seu próprio negócio e passam a ser microempreendedores individuais. O MEI, doutor, tem direito a se aposentar? E como é que acontece para o MEI entrar nesse processo de aposentadoria? Quantos anos ele deve contribuir? Qual a idade mínima para ele também dar entrada nesse processo? Bem, o microempreendedor, ele é um segurado obrigatório do INSS, então ele faz a contribuição dele para a Previdência em cima daquela alíquota que ele paga do documento de arrecadação simples, né? 5% em cima do valor do salário mínimo. Então, quem assim contribui de forma através do MEI tem direito à aposentadoria por idade. O que muita gente não sabe é que essa contribuição de 5% ela pode ser complementada com mais 15%, né, atingindo aí o total de 20% para poder ter um direito a um valor de aposentadoria maior, né, na hora de se aposentar. Tá aí, temos mais uma pergunta. Eu queria saber se dona de casa pode aposentar. Dona de casa pode se aposentar, doutor? É uma pergunta interessante. Primeiro, é importante diferenciar a dona de casa da empregada doméstica. Embora ambas desempenhem atividades dentro do lar, a dona de casa ela trabalha na sua casa, então ela não contribui para o INSS de forma alguma, a não ser que deseje. Então a dona de casa ela pode se aposentar sim, mas ela deve contribuir como facultativa. Então assim ela poderá se aposentar perante ao INSS. Tá aí, dona Maria, que está acompanhando agora o Jornal de Picos. Para você que é dona de casa, olha o doutor esclarecendo aí a dúvida que com certeza não só da nossa colega que encontramos no centro de Picos, mas de outras mulheres que nesse momento estão acompanhando o nosso telejornal. Mais uma pergunta da audiência do Jornal de Picos. É os documentos necessários para aposentar. Documentos necessários para dar entrada nesse processo de aposentadoria, doutor? Bem, Clebson, os documentos essenciais para qualquer aposentadoria são os documentos pessoais, o comprovante de residência, carteira de trabalho, né, se for um contribuinte obrigatório vinculado a alguma empresa,
O extrato do CNIS, que é um extrato do INSS que contém todas as informações de vínculos trabalhistas, de contribuições para o INSS. Então, é importante ter toda essa documentação, como qualquer outros documentos que comprovem que o segurado ele trabalhou e contribuiu para a Previdência. No caso dos trabalhadores rurais, aí também a gente entra na questão da documentação que comprove a atividade rural daquele segurado. Maravilha. Mais uma pergunta. Quem tem a idade e qual o tempo de contribuição que falta para a aposentadoria? Uma dúvida, acredito que quase de todo mundo, porque depois que teve a reforma da Previdência, se as pessoas já tinham dúvidas, quando chega 2019 e a gente tem essa mudança, as pessoas ficam com mais dúvidas ainda. Explica para o nosso telespectador, doutor. Bem, a aposentadoria por idade é a mais conhecida do INSS, não é à toa. É a aposentadoria a regra que exige o menor tempo de contribuição. Em contrapartida, é aquela que exige a idade mais avançada para o trabalhador se aposentar. Então, o trabalhador urbano, ele se aposenta, homem, com 65 anos de idade. A mulher com 62 anos de idade. Aqui temos uma importante alteração nesse ano para a aposentadoria da mulher. Desde a reforma da Previdência, em 2019, que a idade para a mulher se aposentar era 60 anos, foi tendo a regra de transição chamada, que foi aumentando em 6 meses a cada ano a idade mínima para a mulher se aposentar. Então, nesse ano de 2023, a partir de 1º de janeiro, passou a completar os 62 anos, que era o que estava previsto na reforma em 2019. Quando a gente chega... O senhor tinha mais alguma coisa, doutor? Não, só para poder complementar essa questão da contribuição, a contribuição para a mulher de 15 anos. Homem teve uma alteração importante, né? A idade do homem não alterou, permaneceu 65 anos, só que a contribuição do homem aumentou 5 anos. Então, quem passou a contribuir para o INSS após a reforma da Previdência ou que ainda vai contribuir, terá que ter 20 anos de contribuição. Então, é uma mudança, alteração aí que eu considero bastante prejudicial para os homens, pois aumentou de forma bastante significativa esse tempo de contribuição. Quando teve a mudança lá em 2019, doutor, com a reforma da Previdência, essa reforma, essas mudanças atingem, por exemplo, também aquele senhor que já estava faltando poucos meses para se aposentar, já tem a idade mínima naquela época, que era a idade que era para se aposentar, o tempo de contribuição, e veio a reforma. A reforma atinge também essas pessoas que já estavam ali beirando entrar na aposentadoria? Atinge sim. Veja bem, o que é que acontece? O marco é o dia 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma. Então, aqueles trabalhadores que atingiram a idade e os requisitos para a aposentadoria até o dia 12 de novembro, eles conseguiram se aposentar pelas regras antigas. Mas, infelizmente, em muitos casos, a pessoa estava próxima de se aposentar, mas já tinha iniciado a contribuição para o INSS, mas na data da reforma ainda não tinha atingido os requisitos mínimos. Então, para essas pessoas, como forma de minimizar essas alterações que causaram esses prejuízos para o trabalhador, foi colocadas as regras de transição, né, que foram regras para poder esses trabalhadores que estavam contribuindo antes da reforma pudessem se aposentar de uma forma que não prejudicasse tanto, mas ainda assim prejudicou bastante. Aqueles que vieram a contribuir para o INSS após a reforma, ou que ainda hoje, caso algum telespectador não tenha iniciado ainda a contribuição para a Previdência, ele vai entrar totalmente na reforma já com as regras atuais. Maravilha. Mais uma pergunta. Minha dúvida é quem trabalha autônomo tem direito à aposentadoria. Seria um tipo de perfil muito parecido com o MEI, né? Digamos que ela não seja MEI, mas que ela tenha ali a banquinha de roupa dela. Ela também
teria direito à aposentadoria e, caso tenha direito a essa aposentadoria, qual o processo que ela deve seguir, a idade mínima que ela deve ter também de contribuição e para se aposentar, doutor? Bom, o autônomo, ele se aposenta e tem direito a qualquer benefício do INSS desde que contribua para a Previdência. Se não for, como é o caso do autônomo, se ele não tiver essa contribuição de forma obrigatória, né, como seguro obrigatório, então ele poderá contribuir na forma do segurado facultativo, que aí entra também o mesmo caso da dona de casa ou qualquer trabalhador informal, mas que deseje contribuir para o INSS para poder ter direito aos benefícios. Doutor, só para finalizar rapidinho, o senhor faz parte da comissão aqui em Picos, da OAB Subseção de Picos, que trabalha com todo esse assunto do direito previdenciário. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, não têm condição de, por exemplo, contratar os serviços de um advogado. Hoje, a OAB Subseção de Picos, ela presta algum serviço gratuito para essa população? Existe algum projeto para dar assistência a essa população que, às vezes, não sabe como se aposentar, está enfrentando algum problema nesse processo de aposentadoria? Sim, a OAB, Subseção de Picos, em especial a Comissão de Direito Previdenciário, é bastante pujante nesse sentido de garantir aquelas pessoas que não têm muito acesso à informação para conseguirem o mínimo necessário para poder dar entrada no benefício. Porque como em 2018 teve a implementação do INSS digital, então de lá para cá, os balcões físicos do INSS perderam um pouco de prestígio. Então, a aposentadoria ela pode ser solicitada no conforto da casa do trabalhador, através de seu celular, através de seu notebook, mas a gente sabe que muitas pessoas têm dificuldade de ter acesso a esses meios mais modernos, né? Então, assim, tem essa facilidade do acesso ao meu INSS para a solicitação da aposentadoria, mas, em contrapartida, essa tecnologia torna um pouco um empecilho para o trabalhador. Então, a Comissão de Direito Previdenciário aqui de Picos, através de seus advogados, estamos à disposição para poder sanar dúvidas referente a esse ingresso no site do meu INSS, no aplicativo, para poder solicitar a aposentadoria. Conversamos com o advogado Natanael Negreiros, membro também da Comissão do Direito Previdenciário da OAB Subseção de Picos. Doutor, queria agradecer a entrevista. Também agradeço mais uma vez pela oportunidade concedida, pelo convite, né? E queria me dirigir aqui rapidamente às pessoas os trabalhadores que têm dúvidas em relação à questão da aposentadoria. Veja bem, Clebson, muitas pessoas acham que chega a data de se aposentar, cumpre os requisitos de se aposentar, e ali é o momento ideal para se aposentar, mas não é, né? Às vezes a pessoa espera um ano a mais, então ela consegue se aposentar com um valor de aposentadoria melhor. Então, assim, é importante que, embora tenha esse acesso do meu INSS, o trabalhador ele busque o auxílio de um profissional especializado e que também faça o planejamento previdenciário para poder ter uma tranquilidade de saber quando é que a pessoa vai se aposentar, com qual valor vai se aposentar. Então, agradeço mais uma vez. Boa tarde. Obrigado, doutor. Boa tarde para o senhor.